Presidente do PSD, Gilberto Kassab, bom dia. São Paulo já terminando a Covid aí, aliando tudo, vacinando já com 30 anos. Como é que está a situação de Covid em São Paulo, hein, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. A alegria é muito grande de estar conversando com você e todos aqueles que nos acompanham mais uma vez. Eu diria que a situação em São Paulo, em relação à ansiedade, tensão, não é diferente da situação que passa a população do país inteiro. Zé Eduardo, não há família, não há cidadão no planeta, não é nem em São Paulo, que não esteja intranquilo enquanto nós definitivamente não controlarmos esse terrível vírus. É evidente que São Paulo tem na sua rede pública de saúde uma capilaridade muito grande, muito eficiente, mas também não muito diferente do resto do país, porque o SUS é exemplar. O que seria do Brasil nessa pandemia se não fosse o SUS? Mas, felizmente, nós estamos avançando bastante com as vacinas, atingindo já as pessoas com 30 anos de idade, que em breve possamos estar beneficiando todos com a vacina, porque é a única solução definitiva para esse enfrentamento. O resto são medidas importantes, mas que não resolvem o problema. O distanciamento social, muito importante, o uso de máscara, lavar as mãos com álcool gel, sabão, mas a vacina é o caminho definitivo. Falar em vacina, Kassab, a gente, cientistas, especialistas, mostram aí que poderíamos estar numa situação bem melhor, não é? Se não tivéssemos tanto negacionismo, tanta invenção de cloroquina, remédios paliativos, a insistência do presidente da República em amenizar um fato tão grave. Como é que o senhor acompanhou esta situação e está vendo esta situação aí do presidente sem máscara e, assim, o tempo todo debochando, ironizando, até agora, né? Ele passou por uma situação bem delicada e ele sai do hospital e diz, olha, vou usar máscara, kkkk. Quer dizer, é triste, né? 540 mil mortos. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Essa é a palavra adequada. Para não dizer revoltante, é triste. Alguém que deveria dar o exemplo maior, não é? O presidente da República, que deveria usar máscara, até se não acreditasse, é um absurdo não acreditar, já que existem comprovações do mundo inteiro, todos os chefes de Estado usando máscara, pregando o distanciamento social, pregando as medidas importantes que são apresentadas no sentido de coibir a veiculação do vírus, mas infelizmente o presidente em todos os momentos errou. Ele negou a vacina, depois voltou atrás, mas sabemos que é mera jogada de marketing, porque, por incrível que pareça, parece que ele não acredita na vacina, é algo assim inimaginável que um presidente da República, mesmo se não acreditasse, ele devia ouvir a ciência e dar o exemplo, não é? Com a sua ação, pregando a vacinação, depois os seus passeios, a sua participação em aglomerações, o incentivo que fez a aglomerações, tudo isso aí é muito triste, vindo de um presidente da República. E, por incrível que pareça, os recursos foram distribuídos, mas talvez ele não tenha nem noção da importância desse recurso, mas que de nada adianta apenas o recurso se o presidente da República não dá o exemplo, se o Ministério da Saúde não tem uma gestão eficiente. Eu sempre digo, José Eduardo, até para não politizar a questão, porque nós temos que tomar muito cuidado, porque seria um crime contra o país politizar essa questão da pandemia. Então eu digo que, na melhor das hipóteses, para ser generoso com esse governo, por todas as evidências que essa CPI já nos apresentou, essa gestão do Ministério da Saúde na pandemia era uma verdadeira bagunça, para ser generoso. Pois é, e para ser generoso, vamos falar de política, né? Vamos tocar o pau que boia, como diz aqui na Bahia, sem perda de tempo. Nós estamos aí há um ano, quase, da eleição para a presidência da República. O senhor já está articulando aí com o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Eu gosto dele. Vi a entrevista dele ontem com o Roberto Dávila. Um cara extremamente centrado, equilibrado. Não sonhava com jornalismo, né? Não sonhava com jornalismo.
Era só música 24 horas em todas as rádios. Sim. Você vê como a mudança em rádio, né, acontece. Aconteceu com o Mário, não foi? Claro. Mário foi o grande idealizador de colocar jornalismo ousadamente No FM. no FM. E Juarez Oliveira, futebol em FM. É, Lembra? claro. Fui o primeiro a trabalhar com ele. É. Em FM. Porque era tudo negócio assim. Era vitrolão, né? E Trolão. Você mudava o dial todinho, era aquilo. Mas ali. rádio, Mário, quando botou o jornalismo em FM, você lembra exatamente quando e como foi? Sim, isso foi será, 90, a partir de 95, 96 por aí. Começando aos poucos, né? Não foi assim a programação totalmente voltada. Era música com jornalismo? Tinha os horários para o jornalismo, os jornais ali com tempo resumido, mas também tinha a programação musical, né? Essa coisa da programação totalmente voltada para o jornalismo aconteceu a partir dessa mudança de cidade para metrópole. E era ele que... Diga, Nardelli. A gente teve um problema de conexão, já voltou, Pronto. já estamos reconectando com... Já pode chamar ele? Daqui a pouco. Tá. Daqui a pouco. Então, Nardelli atrapalhou a nossa conversa para dizer o que todo mundo já sabia. Seguiremos aqui falando do jornalismo na rádio. Vamos lá. Naquela época de 95, era Mário quem fazia Era Mário quem comandava? Dr. Mário começou a se aproximar da rádio, né, com a ideia de implantar o jornalismo no FM a partir de 95. Começou aos pouquinhos ali, aquele negócio bem tímido, tá? Ouvinte ainda estranhando esse negócio todo, mas tinha uma parte também dedicada à programação musical. A partir da Metrópole FM é que essa estrutura ficou completa, com a programação totalmente voltada para Em FM. Em FM, claro, em FM. E de uma importância que você nem imagina, Zé, porque em relação à música hoje você não tem mais nenhuma dificuldade, né? Zero. Você se lembra daquela fase que você ouviu uma música que foi lançada, tinha que ouvir a vinheta Não, zero. 300 vezes, então hoje, claro que as Você rádios... sabia que os artistas agora estão vivendo do Spotify? Eles vivem das plataformas. Já foi, né? Estão vivendo nessa pandemia, todos, por isso que lançaram. Você pergunta, por que não sei quem lançou agora? Spotify, para viver. Não, já foi. A onda hoje é essa. Né? Então, a Rádio Metrópole, essa coisa de abrir... Era onde a rádio, Abra? Era onde a rádio? A rádio Sim, funcionava onde? sempre foi aqui. Sempre aqui. Sim, essa rádio aqui é do início da Rádio Cidade. Foi construída para ser a Rádio Jornal do Brasil. Isso aí, né? Isso aí só quem pode contar a história, acho que é Maurício, o pai, que já foi desse Mas tempo. você está aqui desde esse tempo? Não, estou aqui desde 95. Já não era mais Jornal do Brasil. Tá, você entrou depois. Isso, já era a Rádio Cidade naquele final. O grupo já aquela dificuldade de ter do nome, e depois aconteceu a mudança em 2000. Mas essa importância do jornalismo no rádio, o Zé Eduardo, no meio disso tudo, por exemplo, você tem a facilidade de ouvir a música, isso aí ninguém discute. Mas o ouvinte que entra no ar, cobrando, né, uma vaga, quer dizer, esse espaço é muito importante. Rapaz, o carro, e em carro, a maior audiência aqui, Mário, era uma coisa estrondosa. Uma vez, sabe que eu estava na Rede Bahia, 26 anos de idade, eu estava na Rede Bahia. E eu parei nas eleições. Eu fui escalado para cobrir as eleições. Naquelas escolas, né? Tal. E tava engarrafamento danado. Bicho, eu parei para fazer, que eu ia andando, entrevistar o povo e tal. Aquele negócio de cerveja na rua que não podia. 27 anos de idade. Era inacreditável. Todas as rádios no engarrafamento era a voz de Mário Kertz. É impressionante. Eu não aguentava mais a voz de Mário. Rapaz, era impressionante. Eu cheguei e comentei isso na redação. Eu disse, velho, tem que ligar na Metrópole. É impressionante. Mas a gente continua esse papo um outro dia, porque o Kassab já está de volta aí, Kassab. Vamos lá. Está de volta? Olá. Pronto, a gente falava do cenário político, Kassab, que vem aí, né? Uma terceira via. Tem 5 políticos querendo essa terceira via, mas existe aquela polarização entre os dois. Lula e Bolsonaro. As pesquisas mostram Lula disparando aí na frente. E o senhor está aqui articulando Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que eu estava dizendo que eu vi uma entrevista dele ontem com o Roberto Dávila. Cara, muito equilibrado, muito sensato. E eu acho que isso o Brasil precisa, de equilíbrio. Não estou dizendo que seja ele o cara, mas o Brasil precisa hoje de um cara equilibrado,
que volte a funcionar o país de uma forma sensata, equilibrada emocionalmente. O que é que o senhor pensa dessa terceira via e desses dois que estão brigando aí? Eu acho fundamental a terceira via, Zé Eduardo. É tão importante e tem tantas chances de vencer as eleições que os dois candidatos que estão na frente, eles afastam a ideia de terceira via. Falam, mas que terceira via o quê? Você tem que vir comigo ou com o outro, porque não tem a menor chance. Tem chance sim, porque os dois candidatos que estão na frente têm uma rejeição muito grande. E o Rodrigo Pacheco, ele é a renovação na política, porque fica claro já, com tantas experiências nas últimas décadas, Eduardo, que aquele que chega a um cargo de importância sem experiência, geralmente quebra a cara, tem muita dificuldade. O próprio presidente atual, o presidente Bolsonaro, ele não tinha experiência nenhuma, apesar de 30 anos no parlamento, nenhuma experiência de gestão, nenhuma experiência de estudos dos problemas importantes do país, fez com que ele chegasse ao governo no momento em que a rejeição do PT era muito grande, e ao chegar ao governo, ele teve, continua tendo muitas dificuldades de gestão. E, além do mais, por que também é importante a terceira via? Porque o Brasil não aguenta mais um presidente se eleger, um governante se eleger, e no dia seguinte querer matar, querer acabar com seus adversários, adversários que foram legitimados pelas urnas, alguns com mais de 40% dos votos. Quem ganha as eleições tem que estender a mão para somar o país, para unir o país. E isso nós não estamos vendo acontecer no Brasil há muito tempo. Quem perde quer quebrar o país, aposta no quanto pior, melhor, porque daí ele pode voltar daqui 4 anos. E quem ganha quer massacrar o adversário. O Rodrigo Pacheco, um advogado muito bem sucedido, um dos principais advogados do país, que num determinado momento, ainda jovem, resolveu ingressar na vida pública, mostrou em pouco tempo, em 6 anos, que tem talento para a vida pública. Se elegeu deputado federal por Minas Gerais, que não é fácil. Chegando à Câmara dos Deputados, se elegeu, foi eleito por seus companheiros, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o segundo cargo da Câmara dos Deputados, e teve uma bela performance, tão positiva que os mineiros o elegeram, 4 anos depois, senador pelo estado de Minas Gerais. Uma eleição dificílima. Senador é uma eleição majoritária. Mostrou que ele sabe conversar com o eleitor, ele sabe se posicionar, teve esse reconhecimento de parte dos eleitores mineiros, que o levou ao Senado e, logo após, o tornou presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, um chefe de poder. Então, além de ter uma boa formação moral, ética, profissional, mostrou nos últimos anos que tem talento para a vida pública, que sabe se posicionar, que gosta da vida pública e expressa a renovação. Ganhando as eleições, vai chegar com um time de gente nova, tem discernimento para saber aproveitar a experiência daqueles que já viveram bons momentos na política. E, com isso, o Brasil pode virar essa página desse enfrentamento, desse acirramento dos ânimos, uma verdadeira guerra política que o Brasil enfrenta há muitos anos e precisa acabar. Nós temos que somar todos nós esforços para retomar o desenvolvimento, a geração de empregos, dar melhor educação para nossas crianças e, com isso, fazer com que o país seja aquele Brasil que nós sempre sonhamos. Aqui vamos falar também da política nossa, né, Kassab, aqui da Bahia, que você é muito ligado, vejo muito você aqui na Bahia. Precisa voltar aqui na Bahia. Sei que você gosta daqui, né? Gosta. Gosto muito e tenho fraternas amizades e destacando-se entre elas o meu fraterno amigo Otto Alencar, mais do que fraterno, um líder que eu tenho, porque ele é referência para mim na vida pública, me aconselho muito com ele e tenho nele uma inspiração muito forte, uma parceria muito forte, e essa amizade que já é duradoura, para mim é algo muito especial, um patrimônio que eu tenho. Pois é, ele saiu agora, graças a Deus, saiu agora de uma Covid, né? Pesado, graças a Deus, tomou a vacina, tá bem, tá ótimo, um abraço aí pro senador Otto Alencar. Agora, eu te pergunto, aqui, Kassab, o PSD é o fiel da balança na eleição federal e estadual também, em 2022. Tem um nome aqui que é o do Otto Alencar. E o senador Otto Alencar ele disse que só vai abrir mão de uma candidatura própria para ser vice na chapa de Jacques Wagner.
O senhor já conversou com ele sobre isso? Olha, eu primeiro quero dizer a você que o PSD da Bahia é exemplar. O Otto Alencar, ele só não foi ministro porque não quis. Porque quando o partido foi convidado a ocupar um cargo no ministério, todos do PSD, não apenas eu, foram ao Otto e ofereceram a ele o ministério, convidaram porque ele é muito bem preparado, uma pessoa muito inteligente, referência em termos de conduta ética, em termos de eficiência, e ele não quis ser ministro naquele momento. O Otto só não é presidente nacional do PSD porque ele não quer, porque eu não teria nenhum problema, ao contrário, nem uma alegria muito grande dar a ele a cadeira que por merecimento ele poderia ocupar liderando o partido. E aí na Bahia é um lugar que, infelizmente, eu não dou palpite, porque lá aí na Bahia eu sou aconselhado pelo Otto. Agora, quem de longe está vendo, sem querer dar o palpite, porque quem conduz aí com muita competência é o Otto, eu vejo nele um quadro que não pode ser dispensado por ninguém, indispensável em qualquer projeto político. Uma pessoa que na vida pública já foi tudo. E não há um único cargo que ele não tenha sido leal aos seus compromissos com a Bahia, leal aos seus companheiros. Não há nenhuma oportunidade que ele não tenha tido uma conduta com muita eficiência. Hoje no Senado, o Otto é um leão pela Bahia. O Otto luta pela Bahia, apaixonado pela Bahia, e tem identidade com o eleitor. O partido é muito forte, o Otto é muito forte, temos uma bancada federal exemplar. A Bahia é tão forte no PSD, Zé Eduardo, que o Otto é presidente de umas principais comissões do Senado, não é? A CAI. O Otto Alencar Filho, seu filho, também muito bem preparado, um jovem talentoso, é presidente de uma outra importante comissão de economia na Câmara dos Deputados. E o líder da nossa bancada na Câmara dos Deputados é um outro baiano, um baiano muito competente, muito eficiente, que tem uma conduta exemplar, hoje admirado não apenas na nossa bancada, mas em todas as bancadas da Câmara dos Deputados, que é o deputado Antônio Brito. Então, o que eu percebo no Otto é uma paixão pela vida pública, uma paixão pela Bahia e uma vontade de servir a Bahia. Se eu conheço o Otto, ele não vai deixar de servir a Bahia jamais, a partir do ano que vem. Ele vai, porque ele tem uma energia dentro, uma vontade de ajudar, que o credencia a disputar qualquer cargo. O Otto é um fortíssimo candidato a governador. Eu acho que vice-governador não, ele já foi vice. Nesse momento, o vice, que é um cargo muito honroso para qualquer um, mas não está compatível com as aspirações, as expectativas de realizações do Otto. Seria um senador excelente, dando continuidade ao trabalho que ele faz. No Congresso, hoje, todos falam que o Otto é um dos melhores senadores que a Bahia já teve nos últimos tempos, nas últimas décadas, na sua história. Então, ele vai saber, no momento certo, conduzir o partido, conduzir o seu projeto, pensando não em si próprio, pensando como servir a Bahia. Pois é, e aí é que a gente vai ver, né? Porque todo mundo também esperava que a saída do senador Otto Alencar para a eleição para governo do Estado. Isso aí é o que... tem muita água para rolar, não é, Kassab? Você sabe o que é política, né? A política muda muito, mas, por exemplo, você acha que a política ela vai mudar para melhor ou para pior no cenário para a presidência da República? Vamos ter uma mudança ou que tá aí e vai ficar permanente? Primeiro, Zé Eduardo, é muito importante que se mantenha a reforma aprovada em 2017, que instituiu a cláusula de desempenho para os partidos políticos, proibiu a coligação nas eleições proporcionais, e entre outras medidas que vão nos levar à diminuição do número de partidos. Essa diminuição vai melhorar a governabilidade não apenas do país, dos estados, dos municípios, fazendo com que haja muito mais celeridade na tramitação dos projetos, nas grandes decisões, e eu espero e estou trabalhando para que não mude essa lei. Seria muito ruim para o país nós voltarmos atrás. Então, acontecendo essa redução de número de partidos, nós vamos melhorar a qualidade da política no Brasil, nós vamos melhorar a qualidade dos nossos representantes, portanto, nós vamos fazer com que o legislativo seja parceiro muito mais eficiente na construção de um Brasil melhor. O senhor não acha, meu querido Kassab, Gilberto Kassab, presidente do PSD,
que passou o tempo de uma reforma política e aonde se encaixa essa reforma política no país que estamos vivendo agora, por exemplo? Não, eu diria, Zé Eduardo, que a grande reforma política agora é não fazer nada, porque a proibição de coligação nas proporcionais vai trazer identidade aos partidos. Os partidos não vão mais estar naquela salada de um monte de partidos juntos, onde ninguém tem cara, nenhum partido tem cara, nenhum partido tem proposta, porque não tem nenhum sentido um partido existir para estar se aliando a outros partidos. O partido tem que ter candidatos próprios, tem que ter identidade com o seu programa, com as suas diretrizes, e é isso que 2017 proporcionou a todos nós. Então, a grande reforma política hoje é não haver reforma política. Pois é, vamos falar sobre o Centrão. O senhor acha que o PSD se encaixa no Centrão ou não? Essa coisa de esquerda e direita deixa meio povo atordoado, não? Eu vou falar de uma maneira respeitosa, mas em nenhum momento o PSD integrou o Centrão. Isso não quer dizer que em alguns momentos nós não tenhamos pautas convergentes, não é? Mas o Centrão, ele tira a identidade dos partidos que o compõem. Essa é a razão do PSD nunca ter integrado o Centrão. Você tem diversas entrevistas minhas, do Otto, do Antônio Brito, de tantos outros, mostrando essa nossa identidade, essa nossa posição, que não é de isolacionismo, mas é de marcar com clareza as posições do partido, que estão sempre alinhadas com as decisões partidárias e da nossa bancada, e jamais alinhadas, integradas com de outros partidos, porque senão vira uma geleia geral. Mas, volto a dizer, isso não é um juízo de valor em relação ao Centrão, e nem deixamos de acompanhar as mesmas posições em alguns momentos dos últimos 10 anos, até desde quando surgiu o Centrão. O Centrão surgiu com o Eduardo Cunha, foi liderado por ele em um determinado momento, depois foi liderado pelo Rodrigo Maia, e hoje é liderado pelo presidente Arthur Lira. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Nardelli quer falar alguma coisa? Posso deixar de fazer essa pergunta porque os brasileiros estão revoltados, indignados, e com razão, Kassab, com esse fundão que está aparecendo aí. O fundão pula de 1 bilhão e 800 e vai para quase 6 bilhões. E esse fundão ele foi aprovado pelo Congresso, né? E está indo para o presidente. O presidente já gritou aqui que não vai sancionar, mas ontem já disse que vai ver. O fundão, meu querido Kassab, é uma vergonha. É uma vergonha. Você tirar 6 bilhões de um país acabado e falido para dar a partidos, eu não sei como o senhor encara isso. Bom, eu falo com muita clareza aqui, eu costumo ser muito objetivo nas minhas manifestações. A primeira observação que eu faço é que eu sou radicalmente contra a volta do financiamento de empresas, porque isso não deu certo. As empresas, ficou claro, com todos os malfeitos que vieram a público, elas faziam, na sua grande maioria, porque tinha exceções, não podemos também generalizar, tinham doações feitas com espírito público, com idealismo, com seriedade, mas tinham muitas que eram feitas mediante exigência de contrapartidas quando o cidadão se elegia. Essas contrapartidas geraram corrupção, geraram bilhões e bilhões chegando a quase a casa do trilhão, segundo alguns levantamentos, de recursos que foram desviados dos cofres públicos, tirando da saúde, da educação, da assistência social. Isso não quer dizer que eu sou a favor do fundão. O que precisa haver, em primeiro lugar, é muita transparência no uso do recurso público. Em segundo lugar, nós não podemos definir o valor, nós temos que definir, antes de mais nada, critérios. E esse é o problema desse valor aprovado, porque não foi discutido antes critérios. O que são os critérios, Eduardo? Em primeiro lugar, cada candidato a deputado estadual, qual o seu limite? Com mandato ou sem mandato? Porque se nós não colocarmos limite e regras claras no uso do recurso, seja ele pouco ou seja ele muito, corremos o risco dos partidos que não têm uma coluna vertebral de seriedade, desse recurso ser todo distribuído para quem tem mandato. E seria a perpetuação no poder, no mandato daqueles que estão aí hoje. Então, o que eu tenho defendido de peito aberto é que não vamos discutir o valor.
vamos discutir critérios. Qual é o teto para cada candidato a deputado estadual? Então, por lei, com isso nenhum partido pode ultrapassar esse teto. Cada deputado estadual, candidato, com mandato ou sem mandato, pode ter disponibilizado para sua campanha quanto? R$100.000, 500, 1 milhão? Qualquer que seja o valor, que tenha um teto. Cada candidato a deputado federal, cada candidato a senador. E daí, no conjunto dessa somatória de valores, baseado no número de candidatos que o partido homologou em convenções, você estabelece o valor para ser distribuído para cada partido, mediante, evidentemente, o desempenho do partido nas eleições de 4 anos atrás, que é a cláusula de desempenho, uma sábia lei que veio para ficar, para justamente valorizar os bons partidos. Então, é essa discussão que deveria ter acontecido, e se não aconteceu, deveria estar acontecendo agora. Agradecer a Kassab, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado de verdade. Vamos esperar o que vai acontecer, Kassab, porque na política, aliás, última pergunta, não podemos deixar, né? O que é que o senhor acha dessa CPI que está acontecendo aí? CPI da Covid. Pizza não está dando, né, Kassab? Pizza não está dando mesmo. Como eu disse agora há pouco, José Eduardo, se quisermos ser generosos com esse governo, já está comprovado que a gestão da pandemia foi uma verdadeira bagunça. Se quisermos ser generosos. E cumprimentar o desempenho, estou aqui conversando com a Bahia, o desempenho notável, exemplar do Otto Alencar, mostrando seriedade, não fazendo marketing, não fazendo jogo político, mostrando conhecimento, não é? E mostrando para todos nós brasileiros o quanto muitas pessoas que estavam envolvidas no temas, vinculados ao governo ou próximos ao governo, estavam despreparadas para conduzir essa questão. O Otto tem tido uma atuação impecável.